Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E nesse exercício a gente vai falar um pouco sobre substâncias, sobre misturas, substâncias que podem ser simples ou compostas, misturas que podem ser homogêneas ou heterogêneas. Classifique os sistemas abaixo em substância, aí temos aqui substância pura. Classifique em simples ou composta, ou em misturas, né? A mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. Indique o número de fases e a quantidade de substâncias de cada um deles. Então vamos lá. Primeiro caso aqui, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Letra A. A gente tem vapor de água mais gás carbônico mais gás oxigênio. Então eu vou colocar um recipiente aqui. Dentro desse recipiente, a gente tem vapor de água, quer dizer água no seu estado gasoso ou no seu estado de vapor, tá? Aí eu tenho ali gás carbônico, que é o CO2, que é um gás, e o gás oxigênio, que é o O2. Se a gente pega água, oxigênio e CO2, né? A gente tem água no ar, vocês sabem, né? A umidade de água, você tem água na forma de vapor no ar. Você consegue enxergar aonde tem água, onde tem o CO2, onde tem oxigênio? Não, você não enxerga. Por quê? Porque ali você tem uma mistura desses gases, só que é uma mistura homogênea, onde você observa uma única fase. Essa única fase ela é transparente. Tá? Se você tem uma única fase em uma mistura, e por que isso aqui é uma mistura? Porque nós temos moléculas diferentes misturadas. Ó, é uma molécula, outra molécula e outra molécula. Essa primeira molécula, molécula de água, é de uma substância composta. Se misturou com outra substância composta, pronto, já aqui já é uma mistura, tá vendo? Aí se misturou com uma substância que é simples, que é o oxigênio, já é uma mistura também. Então, ó, se você mistura moléculas diferentes, você tem uma mistura. Então, a primeira fase, uma única fase, a gente vai ter uma mistura e a gente vai chamar essa mistura de mistura homogênea, beleza? Homogênea. As misturas homogêneas também podem ser chamadas de soluções. A gente poderia dizer que isso aqui é uma solução. Toda mistura homogênea é uma solução, beleza? Não esqueçam disso. Então tá lá. O que mais ele pede? Indique o número de fases. Quantas fases a gente tem? Uma fase. Pronto. A quantidade de substâncias que a gente tem em cada uma delas. Tá, a gente falou que tem uma fase, que a mistura é homogênea. E agora a quantidade de substâncias que a gente tem. Temos 3 substâncias, né? 3 substâncias. Quais são essas substâncias? Água, CO2 e oxigênio, tá? Substâncias. Beleza? Então tá aí respondida a letra A. Vamos fazer a letra B? Olha só. Água líquida e cubos de gelo. Beleza, vamos para a letra B. Ó, tem um recipiente. Nesse recipiente a gente tem água e temos cubos de gelo. Finjam que isso aqui é cubo de gelo, tá? Beleza. Aqui eu tenho a fase onde eu tenho água. Aqui eu tenho a fase onde eu tenho gelo. Água e gelo, pessoal, não são misturas, tá? Como não, professor? São duas coisas diferentes? Não, é a mesma coisa. A água, o que ela é? É a água no estado líquido. O gelo, ele também é água, só que é água no estado sólido, não é? Então, o gelo, ele é água. Não tem como você falar que você está misturando, porque aqui ó, eu vou ter moléculas de H2O e aqui dentro do gelo, o que eu tenho? Moléculas de H2O. A diferença é que no gelo e na água, a distância entre essas moléculas é diferente, é só isso. Mas é a mesma coisa, então você não chama isso de mistura, tá? Então, eu vou marcar aqui em cima, ó, não é mistura. Lembre-se disso, isso não é uma mistura. Agora, eu posso dizer que isso aqui é então uma substância? Posso, tá? Isso é uma substância, então vamos colocar aqui uma substância. Substância de que tipo que a gente tem aqui? Substância simples ou substância composta? Isso é uma substância composta. Como que a gente sabe disso? Porque a água, ela é formada, a molécula de água, ela tem 2 elementos químicos. Nós temos o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Toda molécula, quando ela tem mais do que um elemento químico, no caso aqui ó, nós temos 2 elementos, com 2 elementos ou mais,
elementos, tá? Ou mais, nós temos uma substância composta. Para ser uma substância simples, só pode ter um elemento químico. Exemplo, aqui em cima a gente mostrou ó, o O2, substância simples. Qual que é o único elemento? O elemento oxigênio. Molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, mas um único elemento que é o elemento oxigênio, beleza? Já nesse caso de baixo, eu tenho o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. São 2 elementos, substância é composta. Professor, por que não é mistura? Porque aqui embaixo eu tenho que molécula? H2O. Aqui em cima, que molécula eu tenho no gelo? H2O. Como é que eu vou misturar uma molécula que é igual a outra? Não é mistura, gente. É uma substância composta. Composta porque tem mais do que um elemento. Beleza? Acho que deu para pegar, né? Agora, olha só. A gente falou ali sobre indica o número de fases. A gente não falou o número de fases, né? Quantas fases a gente tem? A gente tem 2 fases. É uma substância composta, só que composta por 2 fases. Ah, professor, por que tem 2 fases, né? E tem 2 fases porque você consegue observar aqui o gelo e você consegue observar a água. São 2 coisas diferentes, são 2 fases diferentes. E cuidado para não cair no erro de achar que, sei lá, eu desenhei 2 cubos de gelo. Você fala, aqui é uma fase, aqui é 2 fases, aqui é 3 fases. Não é. Você vai, não importa se você tem 2, 1 cubo de gelo, 3, 10 cubos de gelo dentro de um copo, você vai contar o gelo como sendo uma fase. Você não vai contar, mas tem 2 gelos, professor, tem 2 cubos, então são 2 fases aqui. Não é, beleza? Os 2 cubos de gelo são uma única fase. Então, mais a água líquida embaixo, dão 2 fases no total. Componentes que a gente tem é um componente, né? Quantos, aqui ele fala, né? A quantidade de substâncias em cada um deles. Quantas substâncias a gente tem? Apenas uma substância. Que substância é essa? Substância água, tá? E temos uma substância. Então, voltando, a gente tem uma substância que é composta, tudo bem? Porque a água é formada por 2 elementos químicos e 2 ou mais é substância composta. 2 fases, porque eu consigo observar o gelo e a água. E é uma substância no fato da gente falar que a única substância que a gente tem aí é a substância água, que é formada por moléculas de H2O. Ok? Tranquilo? Vamos para a letra C aqui embaixo. Vamos analisar. Cubos de gelo, solução aquosa de sal. Vamos colocar aqui então. Quando ele fala solução aquosa de sal, ou cubos de gelo, ó, cubos de gelo aqui em cima, eu gosto de colocar 2. E a solução aquosa de sal, ele quer dizer que o sal está dissolvido na água. Senão ele ia falar que tem corpo de fundo, ou ele ia falar que tem sal não dissolvido, ele ia falar alguma coisa assim. Então aqui ó, eu tenho água mais sal. Se a água e o sal está dissolvido na água, então o sal junto com a água forma uma única fase. Só que o gelo forma uma segunda fase, tudo bem? Então, eu tenho mais uma fase aqui do gelo. Então, no total, a gente vai ter uma fase mais uma fase, 2 fases. Professor, se tem 2 fases, isso daí é uma mistura homogênea ou heterogênea? É heterogênea. Mas olha só, preste bem atenção. Aqui em cima eu tenho gelo, e gelo é água. Não seria uma mistura heterogênea se eu tivesse gelo e água apenas. Não seria. Seria igual no caso de cima, substância composta, ok? Só que eu tenho sal, e o sal é um componente diferente da água. Então, nesse caso, eu posso falar que eu tenho uma mistura, porque água é diferente de sal. A molécula do sal é NaCl, se for o sal de cozinha. E a molécula de água é H2O. São 2 moléculas diferentes, são 2 substâncias diferentes. Então, aqui eu posso dizer, em relação às substâncias, temos quantas substâncias? Temos 2. Tá? Quais são? A água, tanto no estado de gelo quanto no estado líquido, e o sal, são 2 substâncias, ok? E agora, a mistura ela é o quê? Mistura de 2 fases é heterogênea. Heterogênea. Tá, então o resto vocês completam, tá? Mistura é heterogênea porque tem 2 fases, substância são 2 substâncias que a gente tem aí. Letra D, vamos só marcar aqui, vamos ver o que era lá. Temos lá o pó de ferro, o enxofre em pó e o bicarbonato de sódio. Olha só, temos 3 coisas
tá? Que vão formar uma mistura heterogênea, tá? Vai ser um sólido, vou colocar aqui recipiente. Eu não vou conseguir representar os três, né? Mas tá, eu vou ter o sólido de 3 cores diferentes. Não são essas cores que eu estou colocando, tá? Essas são as cores de caneta que eu tenho aqui. Então eu vou representar aqui, ó. Tá, um é verde, um é vermelho e o outro é o branco, tudo bem? Então nós vamos ter ali um sólido, tá? Que é uma mistura dos três. Então nós vamos ter 3 substâncias. Como são 3 componentes diferentes, né? A gente vai ter uma mistura heterogênea. E é heterogênea porque eles não têm uma única cor, os três juntos, né? E a gente vai ter o que mais? Quantas fases? Nós vamos ter 3 fases. Então, mistura heterogênea, tem 3 fases, tem 3 substâncias aí no meio, beleza? Basicamente é isso. Aqui a gente termina a resolução deste exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de pegar o link dessa videoaula e compartilhar em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações, pois assim vocês poderão receber todas as nossas notificações assim que surgirem vídeos novos aqui no Estuda Mais. Um forte abraço, pessoal, a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.